Veja no ICL Notícias, segunda edição. A luta pela popularidade. Lula lança crédito para trabalhador e rasga elogios a Haddad. Com o Haddad passando para a história como o melhor ministro da Fazenda que esse país já teve. Mas derrapa em fala machista ao mencionar Gleisi Hoffmann. Por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais. A luta por espaço. Bolsonaro volta a se encontrar com Valdemar Costa Neto e tenta limar outras candidaturas da direita. Diplomacia do aço. Em reação a tarifaço de Trump, Itamaraty fala em acionar a Organização Mundial do Comércio. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar e nós estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. E boa tarde para você que nos acompanha também pela Pop TV no Rio Grande do Sul. Eu e Chico Sá já estamos a postos aqui na nossa mesa redonda, porque tem muita coisa pra gente discutir nessa tarde. É o Diário do Fim do Mundo chegando mais uma vez. Mais um capítulo do Diário do Fim do Mundo. Mais um capítulo. Hoje é aniversário do Recife e de Olinda. Tirou as palavras da minha boca. Parabéns eu divido a mesa com este duas grande cidades que eu amo. Eu também mando os parabéns e o beijo enorme pro povo maravilhoso também. Nossa, sensacional. Meu maior amor. Vamos nessa então, Chico Sá, porque hoje a gente vai falar de um desconforto ali na extrema-direita. Também teve lançamento por parte do governo federal, dia movimentado lá em Brasília. Eu acho que o Bolsonaro já foi pro saco. Desculpe o linguajar popular. Direto e reto. Mas já foi, porque o Tarcísio cada vez mais incensado pela direita e pela direita da grana. Isso. Pela direita do que a gente chama no botequim de a direita burguesa, quem tem o dinheiro, quem tem a bufunfa, a elite Rio-São Paulo. Então, eu acho que é uma candidatura quase que fechada, pode ser por uma coisa ou outra não saia, mas há uma pressão muito grande no Tarcísio, como a gente viu na capa da Veja. E eu acho que o Bolsonaro vai ser rifado da melhor maneira possível para o Tarcísio, para os adversários dele dentro da direita, que é pelo STF. Ele nem vai poder dizer que foi traído. Traído com T de Tarcísio. nem vai precisar. Então os caras vão deixar, vão dar uns tapinhas nas costas, estamos solidários, sentimos muito o Bolsonaro, mas só querem os votos dele. É isso, e também esses nomes todos têm aparecido muito nessas pesquisas de intenção de voto para 2026, o que deve deixar o Bolsonaro muito chateado também. Ele correu aqui para São Paulo ontem, para o Palácio dos Bandeirantes. E deu recado, né, Chico? Para dizer, sou candidato. Tá inelegível, gente. Tá inelegível, a gente não pode esquecer disso. Nem aquele truque de colocar um filho e ele ficar para entrar depois. Adeus, tá rifado. E é rifado pela extrema-direita. Isso aí. Pela direitona. Vai trazer essa discussão ao longo do ICL Notícias segunda edição, Chico. A Elô Vilela também acompanhou lá em Brasília o lançamento de um novo modelo de crédito consignado para os trabalhadores agora do setor privado. Daqui a pouquinho a Elô explica para a gente. Antes, eu quero chamar a atenção aqui, na verdade, fazer um convite para quem está na capital de São Paulo e vou chamar a Elô Vilela para fazer esse convite junto com a gente. Porque, spoiler, também não é só em São Paulo. Elô, boa noite para você. Bom ter você de novo com a gente, querida. Boa noite, querida. Boa noite, Chico. Boa noite. Traidor com T de tar... A gente teve uma interrupção aqui na fala da Elô Vilela, a gente já vai recuperar aqui a nossa o T do homem. Você viu? Foi só chamar. É o T da traição. E o negócio ali ficou meio esquisito na conexão. Já entortou. Mas vamos seguir aqui fazendo esse convite. Já a Elô também vai trazer o convite para Brasília, mas hoje, para quem está na cidade de São Paulo, a gente vai ter uma exibição no Cine Sesc da Rua Augusta, Chico Sá, gratuita, tá? Do documentário Sem Chão, que é vencedor do Oscar de melhor documentário neste ano.
É um filme interessante porque registra os 5 anos da resistência palestina, olha só, contra a ocupação de Israel. Então a gente vai trazer o trailer aqui e já volta a falar sobre isso. Vamos lá. Thousand Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began in 1967. مسافر يطا هي المكان اللي كبرت فيه. بداية تصويري هي بداية نهايتي. أنا يوفال، كيفك؟ هو صحفي بده يكتب عن هدم عادي ولا يهود؟ عالم كامل مبني على الفصل. ممكن يكون أخوك أو صاحبك إجا وهدم بيه. شو ممكن نساوي يعني؟ He spent years documenting Israeli efforts to evict Palestinians living in Masafriyata. אני קשור לפה כי הדברים האלה קורים בשמי. بدك شيء يصير كل شيء بسرعة ولا شيء مستمر لسنين. يدمرونا شوي شوي. أصعب نضال هو الثبات في الأرض. مسافر يطا موجودة لسبب واحد. الناس بتوجد حياة لنفسها. Então, só reforçando que para assistir a entrada é gratuita, só que como vai ser 8 horas da noite, né, e vai ter bastante gente, então para garantir o ingresso é bom chegar com 1 hora de antecedência ali, até porque é São Paulo, né? Então é bom chegar 1 hora antes. Depois dessa sessão, Chico, ainda vai rolar um bate-papo, olha só, hein? Sessão gratuita, tá no Oscar o documentário, né? Filmaço, ganhou filmaço. prêmio. E ainda vai ter um bate-papo, Leandro Demore, mediação dele com Tiago Ávila, Yuri Haas, Raul Alsager e também o Walid Rabah. Ou seja, coisa muito boa, né? Que maravilha, todos os lados na mesa, que bacana. Elô, e também vai ter um debate aí em Brasília, né? Conta aí pra gente. Vai ter um debate aqui em Brasília. Fui convidada hoje para mediar esse debate com muita honra, porque eu torci demais para esse documentário, porque é a história da nossa era, essa história dessa desumanização, dessa destruição, das vidas que estão sendo ceifadas, e era um processo que estava acontecendo pouco a pouco e teve, assim, uma aceleração absurda. Então, eu acho que é muito importante a gente entender, ouvir essa história e discutir o que está acontecendo lá em Gaza e na Cisjordânia, que é onde esse documentário se passa. É isso, então feito o convite aqui na cidade de São Paulo hoje, para quem está aqui também, em Brasília, dia 19 de março, não é isso, Elô? 19 de março é quarta que vem. Exatamente. Isso mesmo, então, tá feito o convite. Muito bom, Elô. E vamos seguir aqui, só que voltando para Brasília, mas para falar do anúncio que a gente teve hoje. O Lula fez um anúncio muito importante, acho que até com uma capacidade bastante relevante ali para melhorar a imagem do governo federal e até, quem sabe, crescer a popularidade do governo, que foi o lançamento do programa Crédito do Trabalhador, oferecendo, então, crédito consignado, como eu disse, para trabalhadores com carteira assinada, são para eles. Essa medida, então, pode beneficiar 39 milhões de pessoas, atendendo diretamente uma parcela muito grande dos trabalhadores, e a Elô acompanhou essa história. Então, Elô, conta pra gente como é que vai funcionar. Tem muita gente com dúvida aqui também. É uma medida bastante importante, né? Com certeza, Gabi. O que vai acontecer é que o governo criou esse programa e trouxe para esse projeto os bancos privados, porém trouxe também os bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, porque vai ser a presença dos bancos públicos que vai propiciar uma concorrência de redução dos juros, porque se os bancos começarem a colocar uma taxa de juros muito próxima do que acho que eles estão praticando hoje, o que torna impossível um empréstimo a qualquer pessoa comum,
os bancos públicos podem oferecer uma taxa mais baixa, então haverá competição entre eles. E é uma possibilidade, como eu ouvi hoje de uma pessoa lá no Planalto, claro que é uma possibilidade de atrair e mudar a imagem que o governo tem junto a um eleitorado que tem sido muito resistente ao governo Lula, que é justamente esse pessoal assim, de classe média baixa, que tem uma vida muito apertada, que não ganha o suficiente para dar conta, né, de tudo que precisa pagar, de melhorar um pouquinho de vida. Então eu dei um exemplo para ver se fazia sentido. Por exemplo, eu conheço uma manicure que ela vive na mão de agiota, então ela paga uns juros altíssimos, e quem pega empréstimo do banco também. E é justamente, tinha lá, por exemplo, hoje a presidente da Federação das Empregadas Domésticas, dizendo da importância que foi incluir esse pessoal também nesse programa. Essas pessoas vão poder, então, se tem carteira assinada, pegar empréstimo. Vai ter uma plataforma onde a pessoa vai poder se inscrever, o trabalho onde ela está trabalhando vai estar lá identificado, e os bancos vão poder, nessa plataforma, avaliar qual é a situação de estabilidade daquela pessoa, da empresa onde ela trabalha, para poder avaliar o risco e aí oferecer o empréstimo com a taxa que for viável. Agora, eu acho super interessante, porque não só isso tem um apelo político para uma camada que hoje em dia é uma camada difícil para o governo, porque isso vai entrar em operação muito rápido, isso também pode impactar o PIB, vai botar muito dinheiro na economia. A expectativa é que triplique o volume de empréstimos que existe hoje, né, para pessoa física. Então, se imaginar, você botar aí, em vez de 40, você ter 120 bilhões de reais circulando na economia, isso pode também ter um impacto grande, né, no consumo, então na geração de necessidade de outros produtos, forçar um pouquinho o aumento de produção, enfim, por aí vai, você faz a roda girar, né? Então essa é a expectativa do governo. Agora, eu ouvi também que, além disso, né, o pessoal que está trabalhando para levar o Lula para todos os estados, continuar falando nas rádios e tal, eles não têm números ainda, mas estão com uma expectativa positiva para os próximos meses com relação à popularidade do presidente Lula. Vamos ver. O Lula se mexeu, né? Se mexeu, viajou, lançou programas. Ontem esteve lá com o pessoal do Aço, num dia em que o Trump anuncia que vai taxar o aço brasileiro, anunciou lá emprego, investimento em Minas Gerais, teve aquele embate com o Zema, um embate político interessante, importante, tem viajado, tem tido pelo menos um anúncio importante por semana. Não se pode dizer mais que é um governo que está ali esperando, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como cantava o velho Raul Seixas. Não, é um governo que se mexe. Isso talvez já tenha reflexo nas próximas pesquisas, porque não tem mais aquela inércia que a gente percebia em Brasília e no Palácio do Planalto. Está mostrando, né, o que é importante. Está mostrando. E eu acho que é importante a gente dizer também, você falou, Chico, por exemplo, sobre essa história, né, o embate que teve com o Romeu Zema. A gente teve também uma coisa que chamou a atenção da Elo quando ela estava fazendo a cobertura também, que foi uma rasgação de seda ali para o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Sim, total. Né? Então, o Lula está apostando que essas medidas vão fazer o Haddad, assim, vão dar uma visibilidade, né? Vão fazer com que ele seja o melhor ministro da Fazenda. Né? É isso, Elô. Vamos assistir então essa fala do presidente Lula para a gente entender. Vamos lá. Eu tenho a felicidade de ter o companheiro Haddad como ministro da Fazenda. Tenho a felicidade de ter um companheiro que nem sempre é o mais feliz quando pega o microfone. Eu falo para Haddad, você tem que passar um pouco de charme. Você tem que... Eu falava para Dilma, passa uma lágrima, deixa cair uma lágrima pelo menos. Você fica emocionada que nem ficou a Taciana, deixa cair uma lágrima. Não segura. Porque chorar não é um gesto de covardia. É um gesto de emoção que nem todo mundo consegue ter.
Só as pessoas que têm dignidade e caráter é que podem chorar. E eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, eu já tive muitos ministros, muitos companheiros na Fazenda, mas pode ter certeza, se vocês colaborarem, a gente vai terminar o nosso governo com o Haddad passando para a história como o melhor ministro da Fazenda que esse país já teve. E é isso que eu quero que vocês acreditem. Ele quer tirar a peixe da taxação, né, Lu? Sim, sim. Eu acho que são várias coisas aí, né? Primeiro, porque se você olhar o discurso do Haddad, o próprio Haddad fez o discurso dele listando as 3 principais coisas para o país poder crescer, poder se desenvolver. A educação, um sistema tributário mais justo e acesso ao crédito. Ou seja, educação, que é o que ele investiu no passado, quando foi ministro, sistema tributário, que é a reforma que ele fez, e crédito, acesso ao crédito, que era o que ele estava anunciando hoje. Ou seja, a agenda do Haddad. Então, o Haddad promoveu o Haddad. O Lula deu um conselho de amigo para quem precisa fazer campanha eleitoral. Haddad, solta um pouco a emoção, mas, ao mesmo tempo, deu o maior empurrão a uma possível candidatura Haddad. Acho que não restou a menor dúvida. Para que o Lula vai dizer que ele vai ser o maior ministro da Fazenda da história, se não é para cacifar o Haddad para uma campanha eleitoral? E a gente só não sabe se é para essa ou se é para a próxima, né? E achei interessante aí no cenário, Elo, na paisagem, normalmente esses eventos, você vê toda aquela... os tiozões da política brasileira ali, né? Nessa você viu que você havia falado da Federação das Empregadas Domésticas, você vê que já era um cenário ali modificado no salão do Palácio do Planalto. Não era mais só ministro, assessores, etc. É importante sempre ter, seja no evento, seja nas viagens, essa parte do Brasil real presente na história. E foi muito engraçado também, Chico, porque o presidente da CUT estava lá, falou, e o final da fala dele, ele convocou todo mundo para uma manifestação na porta do Banco Central para pedir redução dos juros. Disse que ia fazer lá um apelo ao Galípolo, dentro do Palácio do Planalto, ele dizendo que ia pressionar por queda de juros com o indicado do presidente Lula ao BC. Eu achei super curioso. E a presidenta do Banco do Brasil, que fez um discurso, surpreendeu todo mundo, porque ela começou a falar e já começou a chorar. Não precisou nem do Lula dizer para deixar cair a lágrima, porque ela já se emocionou contando que a mãe e as tias, as 3 mulheres mais importantes da vida dela, se endividaram todas para pagar os estudos dela. E foi assim que ela conseguiu chegar onde ela chegou, e que o acesso ao crédito teria dado a essas 3 mulheres uma condição muito melhor de fazer com que ela estudasse sem elas terem sofrido tanto. Então, assim, achei bastante interessante, muito bem escolhida, né? Muito bem escolhidas as pessoas que se manifestaram hoje nesse evento. Muito bem pensado. Muito bom. Não, você se endividar, tudo bem. O problema é o agiota, né? É aquele juro... lá em cima. Ou mesmo o juro do banco hoje. O juro do banco hoje é imoral. Isso. Porque 6% ao mês, Chico. É imoral, é a facada. Cruel, né? É cruel, é a facada. Cruel mesmo. Por isso que, assim, espero que esse juro baixe mesmo na competição. Que os bancos públicos entrem pesado. Porque se for para manter o mesmo juro, não vai adiantar. Com juro na goela... A presidenta do Banco do Brasil prometeu e ainda falou, vocês vão poder escolher onde vocês vão pegar o empréstimo. E eu aconselho, vem pegar aqui no Banco do Brasil. Ela tem que puxar esse cordão aí. Boa. Tem potencial, né? Agora, só para não deixar de falar, eu acho que é o seguinte, o governo Lula está fazendo tudo dentro das regras do jogo do capitalismo, da maneira como ele está instalado no Brasil hoje. Não propõe nada diferente disso. E, para minha visão, é pena a gente pensar que o exercício da cidadania vai se fazer através do acesso ao crédito, né? São ideias assim, né, que eu acho que a gente deve refletir sobre isso. Mas é isso que está posto, é o que é possível, é o que eles acham que dá para fazer agora e trazer as pessoas para uma visão
diferente e ter acesso a bens materiais ou melhorar um pouco de vida. Sim. A aposta do Lula, desde o primeiro mandato, sempre foi essa. Dinheiro em circulação, crédito para o povo, porque aí vem PIB, aí vem... a economia responde. Tem comércio, não é? Tem abertura de novas firmas e por aí vai. Muito bem. Gente, eu quero também trazer aqui no nosso chat... Está se falando muito a respeito da fala do presidente Lula sobre a ministra, né? A nova ministra Gleisi Hoffmann. Vou trazer a fala aqui, na verdade, o print que a gente tem, né? Primeiro, falando a respeito da Gleisi e, na sequência, a gente tem a própria fala do presidente Lula falando a respeito disso. Vou dizer o que eu acho, mas antes acho que vale a pena a gente rodar aqui o Lula, que ele estava dizendo da relação do Congresso e, por isso... era uma mulher bonita sendo colocada na Secretaria de Relações Institucionais. Então, vamos assistir e a gente volta a falar. Bora. Vamos lá. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Eu não quero que alguém ache que o presidente da República está distante do presidente da Câmara, está distante do presidente do Senado. Não. Agora, eu quero lembrar aqui, essa semana, muita gente lembrou disso aqui no chat também, o Bolsonaro, né, falou que as petistas eram feias e incomíveis. Foram essas as palavras que ele usou. A própria Gleisi faz pouco menos de uma semana que teve essa fala. E aí a própria Gleisi disse, olha, ele falta espelho e vai faltar também liberdade, querendo falar sobre o processo, né, o julgamento aí do 8 de janeiro, a partir da denúncia contra o Bolsonaro e outras pessoas também. Agora, vou passar também para ouvir o comentário da Elô, mas eu acho ruim, aqui já dando aqui o meu comentário, muita gente vai criticar, enfim, mas eu acho importante identificar, seja qual for a intenção, tá? Se Lula estava querendo ali criticar o Bolsonaro justamente por ter feito essa fala, mas é importante a gente criticar o que a gente acha que são erros na fala de um presidente progressista, que, aliás, foi eleito principalmente pelas mulheres, né? Pelo eleitorado feminino, a maior parte das que elegeram o Lula, né? O presidente Lula, são mulheres. Ainda mais na semana do 8 de março. Então, ele está tentando recuperar a popularidade nas pesquisas. Abre margem para essas interpretações também. Então, eu acho que podia ter passado sem essa, mas eu quero te ouvir, Elô, até porque você estava lá, a intenção provavelmente foi responder a Bolsonaro mesmo, mas eu acho que foi ruim. Quero te ouvir, Elô. Eu acho... Não, na hora que ele falou, nem pensei na fala do Bolsonaro, para te ser muito honesta. O Lula abriu o discurso dele hoje, antes dele começar a falar qualquer coisa, ele falou, nossa queridíssima Gleisi está aqui hoje, estreando como ministra, já destacando a presença... Já rasgando elogios, já destacando a presença dela. E eu acho que Lula é um homem do seu tempo que conseguiu rever algumas coisas, mas nem todas. Ele não conseguiu mudar alguns velhos hábitos da geração da qual ele vem, coisa que outros homens da idade dele conseguiram, né? Então, volta e meia, ele dá uma deslizada dessa. Eu acho que a gente teve uma fazer um elogio a Gleisi e poderia ter falado essa muito competente articuladora política que eu botei aí, e não uma mulher bonita, por favor, né, presidente Lula? As qualidades da Gleisi vão muito, muito, muito além da aparência, né? Ela já foi ministra da Casa Civil, né, presidenta do PT. Um homem muito bonito, Alexandre Padilha, né? Não diria, né, gente? Não ia. Esse é o ponto. Então, podia ter passado sem essa, mas eu acho que não ficou a menor dúvida de que a intenção era fazer um elogio à Gleisi, né? Elô disse tudo, né? Elogia a competência, né? Elogia o poder de articulação. Tem gente que duvidava da Gleisi, achava que ela brigava muito, mas tá aí, já começou a conversar com o Pacheco, com o Hugo Mota, tá mostrando serviço. Não, você elogiar só pela beleza, fica aquela coisa como se coloquei uma mulher bonita para ser atrativa, portanto, para convencer a macharada. Aí você aí carimba um certo
o velho, o antigo e machismo que a gente está acostumado. Repete um pouco o que o comércio, o capitalismo faz com as mulheres, de colocar a mulher mais bonita para atrair freguês, etc, etc. Isso. Né, vai num canto ruim da coisa, poderia ter evitado. É isso, e quer fazer uma objetificando, crítica... né? Para variar, objetificando a mulher, né? Faz a crítica aberta mesmo, né? Bolsonaro, enfim... Sim, responde, mas não dessa responde maneira. na lata, né? Isso, exatamente. Bom, falando em Bolsonaro, né, gente? A gente estava falando ali... Não, como diz o Will, não. Não quero. Não, muda de assunto. Mas esse caso é bom, Helena. Esse caso é bom porque envolve treta, uma extrema-direita, né? Então, a gente está falando aqui, a gente chegou a comentar no SL Notícias segunda edição sobre o Tarcísio ser uma opção para bater de frente com o presidente Lula nas eleições de 26, uma opção da extrema-direita. Só que, hoje... quem sugeriu ali num evento que o Tarcísio seria candidato à reeleição por São Paulo? Bolsonaro, né? Que tá ali meio não gostando muito dessa opção do Tarcísio. Me deixa. Exatamente. Então, informações que a gente tem ali do blog da Andréa Sadi também, tá tudo muito desconfortável para o Bolsonaro, né, Lu? Essa movimentação do Tarcísio, a gente já falou sobre isso, não é de hoje, né? Nos bastidores ele tem se movimentado muito também. O Bolsonaro não está gostando dessa história, né? Não, nem um pouco, né? E ele quer deixar até a última hora, até a hora que ele não tiver jeito. Já não tem, porque ele está inelegível, então ele já não poderia nem estar sonhando com isso. Mas ele quer deixar até a última hora, até ele ser preso, para aí o partido ter que arrumar uma outra pessoa, e que nesse caso só pode ser uma pessoa que não precise largar um cargo, né? Por exemplo, o Tarcísio não precise se desincompatibilizar, porque vai ter que ser feito na última hora, nos últimos meses, e aí tem que ser a mulher dele, né? Alguém assim que ele possa trazer de toda a confiança do clã para poder... Agora, é curioso porque... o Kassab também continua dizendo que o Tarcísio tem que concorrer a candidato a governador. Ele estava aqui ontem à noite num evento aqui em Brasília, e uma amiga minha que esteve lá me contou que ele disse nesse evento, onde também estava o Otto Alencar, que é do PSD, que é muito próximo do Lula, ele disse que Tarcísio tem que ser candidato a governador mesmo, e que essa história de discutir reforma ministerial e tal, quem vai cuidar é o partido, o PSD, não vai ser ele não vai se envolver com isso, vai deixar por conta do partido aqui em Brasília, ou seja, ele deixa com o partido essa proximidade com o presidente Lula. E o Otto Alencar repetiu, eu conversei com ele umas 2 semanas atrás, ele deixou muito claro que ele é aliado, apoiador do Lula, ele repetiu isso ontem em público nessa reunião, e então ele deixa com o pessoal do PSD que está no Congresso essa relação com o Lula e o apoio ao presidente Lula, mas ele fica lá em São Paulo cuidando do apoio ao Tarcísio, e a intenção dele é que realmente Tarcísio não saia para presidente. Agora, claro, né, gente, que a conjuntura mudando, suponhamos, né, que alguma coisa aconteça e a popularidade do presidente Lula despenque de maneira irreversível. Claro que aí eles devem lançar mão de um nome que nem o Tarcísio para concorrer. Mas dada a conjuntura atual, os números como estão, a realidade como está, Kassab prefere que Tarcísio realmente concorra à reeleição como governador, e o PSD, muito possivelmente, vai apoiar o presidente Lula na reeleição, continuará na base do governo e, se possível, terá mais espaço na esplanada dos ministérios. A grande luta do Bolsonaro é na sua própria defesa e ainda se mostrar útil. Útil para o empresariado, útil para alguém que veja que ele é quem tem voto. Uma vez que ele deixa de ser útil até para isso, para fazer esse papel de ser o candidato de novo das elites, ser o candidato dos ricos, ser o candidato da direita, da extrema-direita do Brasil, se ele não tem mais sequer essa utilidade, a situação dele na defesa jurídica também fica muito difícil, porque ele fica inelegível, imprestável, inútil, passa a ser um político que não serve mais a ninguém.
Não serve mais aos militares, que ajudaram na candidatura dele. Então, se eu não sirvo a nenhum segmento mais da sociedade, se eu não sou totalmente útil, eu estou rifado. Então, aí é o que é o grande temor do Bolsonaro. Então, ele vai lutar por essa candidatura de todo jeito. Porque é a sua defesa. Para manter relevância. Eu sou relevante, eu existo. Me defendam, senão tá ferrado. Agora eu acho que ele tem, a saída que ele tem é a relevância através da família, né? Então, tá essa discussão toda aqui no Congresso por causa da Comissão de Relações Exteriores que o Eduardo Bolsonaro quer presidir. E o que eu ouvi é que existe um racha dentro do PL, porque existe uma pressão muito grande vinda de todos os lados para evitar que o Eduardo Bolsonaro assuma esse cargo. Teve gente até dizendo que não desconsidera a possibilidade do STF ter decidido agora a respeito do Valdemar poder encontrar com o Bolsonaro como uma negociação, como um sinal de negociação. Então tá bom, o Valdemar já pode encontrar com o Bolsonaro, mas olha, não vamos tensionar a relação com o STF botando o Eduardo aí na presidência da comissão. Não sei se é fato, eu conversei com um grande articulador do PL que disse para mim, olha, não sei se o partido todo fecha comigo, mas eu considero que o nome do Eduardo está fechado, é esse e acabou. Tem gente no Congresso que acha que ainda é possível negociar alguma coisa, o PL pega a comissão, mas bota um outro nome. Vai ser difícil. Se a gente pensar na eleição do Hugo Mota, né, naquela eleição a bancada do PL se rachou porque o Van Hatten concorreu e teve ali uns 30 votos do PL. Esse grupo aguerrido ao bolsonarismo, né, não vai deixar tirar o nome do Eduardo. Agora, a questão é, o restante do partido é maioria, mas alguém vai ter coragem de levantar a mão e dizer, vem cá, acho melhor não botar o Eduardo? Será que já chegou nesse ponto de fraqueza do Bolsonaro para alguém ter coragem de fazer isso? Não, ainda não. Acho que não, tendo a achar que não. E o próprio Hugo Mota está defendendo, ele acha que não tem nada demais o Eduardo ser o presidente da comissão. Sim. Veja, o Hugo Mota falou o seguinte, ele não defendeu o Eduardo, ele defendeu o regimento que dá ao PL, por ser a maior bancada, o direito de escolher as duas primeiras comissões. Mas o nome que vai estar lá é o partido que escolhe. Então ele meio que jogou para os dois lados. Né? E eu soube hoje que o PL quer não só a Comissão de Relações Exteriores, como quer também a Comissão de Direitos Humanos. Meu Deus do céu. A sucessão. Mas eles não falavam que direitos humanos é o estrume da humanidade? O que eles querem? Vão fazer para destruir, né? Fazer para acabar de vez, né? Para destruir. Para acabar de vez. Eu conversei com uns deputados hoje da oposição, da progressistas, que estavam me falando que no ano passado eles montaram uma verdadeira blindagem na Comissão de Educação. Tanto é que o Nicolas nem apareceu naquela comissão, né? Ele não conseguiu fazer nada, porque teve um trabalho importante ali de barrar. Agora, na Comissão de Relações Exteriores não tem muito o que fazer, porque não tem projetos a serem discutidos. É uma moção de repúdio a um país tal, a uma situação tal. O que vai acontecer é que o Eduardo vai usar o dinheiro que ele puder usar para, com dinheiro público que a gente paga, organizar a Internacional Fascista. É isso que ele vai fazer nessa comissão. Muito bem, Elô. Obrigada por hoje, querida. A gente se vê em breve. Um beijo. Até mais. Boa noite, querida. Tá Obrigado. Joia. Tchau, tchau, pessoal. A gente vai seguir falando a respeito disso, sobre Bolsonaro, sobre as articulações da extrema-direita. Mas vamos chamar Rodrigo Viana para se juntar a gente aqui na nossa mesa redonda. Por favor. No nosso segundo tempo aqui. O cara só quer saber da ICL urgente agora,
Olha, tá gerando ciúmes, hein, Rodrigo? Abandonou os pobres e tal. Pô, que bom recebê-lo, querido. Nossa, já cheguei derrubando o cabo aqui do lado, pronto. Mas o chat está incendiado ainda com a questão do Lula e da mulher bonita e tal. Muita gente acha que é só assim, não pode chamar mais ninguém de mulher bonita. Claro que pode, gente, por favor. Pode chamar o dia inteiro. O que é chato, para dizer o mínimo, você relacionar isso a nomeação dela. A nomeação dela. É claro, é que nem dizer assim, não pode chamar a Gabi é bonita, mas ela tá aqui só porque ela é bonita. Aí é machismo. Aí é só isso. A diferença é essa. Você resumiu, é só isso, gente. Porque tá um incêndio aqui, não pode mais elogiar a mulher. Pode, fique tranquilo. Pode elogiar homem, mulher, todo mundo. Ai, gente, é difícil, né? Porque eu acho que as pessoas também entendem muito bem, mas elas não gostam de ouvir as críticas. E eu acho que é necessário falar. É importante falar, Até porque as mulheres que estão segurando a onda contra o fascismo, foi na Alemanha, onde tiver eleição, quem está segurando a barreira contra a extrema-direita e o fascismo barra um pouco o nazismo se instalarem de vez no mundo, quem tem barrado isso são as mulheres. É importantíssimo. E as mulheres muitas vezes trazem também a memória, né, dos combatentes de outros tempos, né, Gabi? Era isso que você ia falar agora? Pois é, a gente ia trazer isso também. Mas só para aqui, um parênteses também, que eu não vou nem entrar muito nesse aspecto, mas também foi um 8 de março ali que não foi muito puxado por políticas do governo federal também. Então, já que a gente está falando assim de política das mulheres, né, é isso que a gente quer. A gente quer espaço, política. E a gente quer o debate, né, também. Não é coisa de... Mas são direitos, a gente está falando aqui de direitos, no fim das contas. Vamos falar sobre, falando em debate, falando em trazer, né, aspectos que são importantes. Aí, nesse caso, um homem, né, o maior lutador de boxe de todos os tempos, um homem negro, inclusive, chamando a atenção para muitos problemas da época. Quer dizer, você precisa, justamente na nossa história, a gente só consegue reescrever a história ou chamar a atenção para esses pontos quando tem alguém ali se recusando, batendo nesses pontos, né, levantando as bandeiras. Foi o que fez o Mohamed Ali. O Mohamed Ali não é que ia chamar a atenção que quem vai falar sobre ele é a filha, né? É a filha, que é uma ativista. É uma ativista, é uma mulher levantando a bandeira e trazendo a memória viva do pai Mohamed Ali, nesse especial aqui conduzido pelo Edu, né, pelo Edu Moreira. Vai ao ar domingo, às 8 horas da noite, 16 de março. Já falei isso ontem. Você não gosta de boxe? Não precisa gostar de boxe para assistir isso, né? Não, se gostar, vai gostar mais ainda. Vai gostar de tudo, mais né? ainda. Se gostar de esporte, vai gostar mais ainda. Mas mesmo que você não goste de esporte, não goste de boxe, estamos falando de política, né? Estamos falando de resistência. Política não é a política partidária, mas é a política de resistência, de como é que você move as coisas, faz as coisas mudarem. E o Mohamed Ali usou todo o prestígio que ele tinha vindo dos ringues, né, para fazer essa batalha, Gabi. Chamando, né, os holofotes para ele. Já que os holofotes, na verdade, já estavam voltados para ele aproveitou para trazer a discussão. Aliás, algo que a gente ainda não tinha feito até agora, e eu acho super importante, é a gente trazer um trechinho dessa conversa para as pessoas terem uma ideia de qual que vai ser o tom da entrevista com a Mariam Ali, que é a filha dele. Vamos lá assistir. E ele disse, Mariam, você sabia que o seu pai acabou de ser nomeado a pessoa mais famosa do mundo? O jornal New York Times levou 5 anos para permitir que seus escritores o chamassem de Mohamed Ali. Ele literalmente ia desistir da carreira dele para servir a Deus e fazer o que ele sentia que Deus achava certo.
Muito bem, eu acho que isso dá um pouquinho do tom do que a gente vai assistir no domingo. Acho, assim, sensacional. A gente nunca ouviu, né, uma entrevista com a Mariam Ali, vai ser exclusiva aqui do CL. E a gente sempre tenta trazer um trechinho de algum capítulo dessa história que é tão importante do Muhammad Ali, né, Rodrigo? Você estava... Eu fui pesquisar aqui, uma curiosidade aqui. porque eu lembro muito de uma foto que tem do Pelé e do Muhammad Ali se abraçando. Quando o Pelé foi jogar no Cosmos, nos anos 70, 77, se não me engano, o Muhammad Ali estava no auge ainda. E eu estava vendo aqui, o Muhammad Ali foi assistir o jogo de despedida do Pelé do futebol lá em Nova York, pelo Cosmos. Tem uma fotografia do Muhammad Ali ao lado do pai do Pelé. Então eles eram muito próximos, né? Não é exagero dizer que o Muhammad Ali foi o Pelé do boxe, né? E os dois muito próximos. Essa imagem marca o esporte do fim dos anos, do fim do século XX. Sensacional, não, eu lembro muito dessa foto. E ela traz uma curiosidade também muito interessante, né? Como quando o atleta deixa de ser Cassius Clay e vira Muhammad Ali, os próprios jornalistas se recusavam, quer dizer, os jornais determinavam que não tratasse ele como Muhammad Ali no New York Times, jornais gigantes. Pois, ele não podia ter o nome que ele tinha adotado. Era banido por conta da religião, né? Que coisa, que coisa. Então é isso, gente. Vamos trazer aqui o evento no dia 16 de março, o evento que é a entrevista e também a conversa. Essa é a foto. Que foto do Pelé. Eu não lembrava, é um beijo. O Pelé beijando o Muhammad Ali na despedida do Pelé pelo Cosmos lá em Nova York. É foto histórica, né? Eu, inclusive, tenho essa foto em casa num cartaz que eu ganhei de um amigo. Maravilhoso. Então, aí fazer também aqui, né, o salve aqui para nossa equipe que rapidamente foi rapidinho. Buscar a foto. Eles estão sempre afiadíssimos. Valeu. Domingo, dia 16 de março, 8 horas da noite, você confere a entrevista com a Mariam Ali. 2 segundinhos aí do seu tempo enquanto você está nos assistindo em icln2.com.br para você se inscrever e acompanhar, receber o link, ou então apontando a sua câmera para o QR Code na sua tela. Vai levar 2 segundos, é muito rápido e também depois a gente acaba esquecendo, né? Vai para a loucura do dia a dia. Então faz agora para garantir. Gente, é só o e-mail, é papum e tá escrito, não perde. E vamos trazer agora, a gente estava agora há pouco conversando com uma das melhores risadas do ICL, que é a Heloísa Vilela. Vamos para a nossa segunda melhor risada, que vem aqui, vira e mexe no ICL Notícias segunda edição conversar com a gente. E se ele estiver mal-humorado hoje, hein? Você não sabe. Porque o que estão aprontando lá, no que chamava de Império Americano, o deixa muito irritado. Então vamos ver. Todos nós, Chico, todos nós. Cadê ele? Jornalista José Arbex vem conversar com a gente agora. Arbex, boa noite, bom demais te receber. Muito bom. Oi, boa noite todo mundo aí. Mas eu tô irritado com outra coisa hoje, não é com o Império Americano, não. Não? É com o Gil da equipe de vocês aí. Oh, meu Deus. Ele me proibiu de ficar gesticulando. Ele falou que eu fico gesticulando. Eu recebo essa orientação direto aqui, porque eu danço muito na cadeira, eu vou pra cá, eu vou pra lá. Então vamos ficar todo mundo... É porque quando coloca 4, 5, tem que ficar todo mundo paradinho. De castigo. Eu não posso me apoiar na mesa e fazer assim, como eu costumo fazer. Tá de castigo, tá de castigo. Eu também fico de castigo, viu? Porque eu costumo gesticular bastante. Então eu entendo, eu sei. Mas eu sou obediente. Então, se o Gil manda, eu obedeço. Tá vendo, sou doido. A gente obedece. Vamos embora, então, Arbex. Vamos trazer Mas uma... Pera um pouquinho. Fala. Um pouquinho, Gabi. Antes de falar na pauta de hoje, eu quero, já que nós falamos do 8 de março, eu quero fazer uma homenagem e botar uma sugestão para o ICL, que é fazer um especial com a dona Elizabeth Teixeira. Olha só. Uma mulher absolutamente fantástica, completou 100 anos de idade recentemente. Sim. Uma luta da reforma agrária. A história dela tem momentos, assim, puro Shakespeare. Assim, é um negócio... A história viúva do João Pedro Teixeira, que foi aquele... que serviu de inspiração para o documentário Um Cabra Marcado para Morrer, que foi um precursor da luta pela reforma agrária no Brasil. E a dona Elizabeth Teixeira acabou de fazer 100 anos, eu acho que o CL devia fazer um programa especial com ela. Uma mulher fantástica, com uma história, assim, é uma história que deveria ser filme, deveria ser... Todo brasileiro deveria conhecer a história dessa mulher, né? Fica a sugestão.
sobre ela. Eu escrevi no nosso site. No site até a gente fez ali uma homenagem, lembrou dos 100 anos. Talvez seja a maior personagem entre as mulheres ligada à ditadura no Brasil. Sem querer, né, fazer campeonato de quem é mais importante. Mas são 100 anos, ela foi afastada de todos os filhos, ela viu o marido camponês sendo assassinado. É uma história fabulosa, bem lembrado. Muito bom. Arbex. Bem lembrado mesmo. Tem um momento na história dela que ela estava perseguida pela ditadura, etc. e tal. Ela foi parar em Cuba. Uhum. Ela estava num jantar com Fidel Castro. Isso ela me contando pessoalmente. Assim. Aí o Fidel Castro disse para ela: olha, se a senhora quiser vir aqui morar em Cuba, dadas as condições que a senhora está no Brasil, a senhora pode vir. A senhora vai ter casa, a senhora vai ter a educação para os filhos garantida, tudo garantido, a senhora venha. Ela olhou para o Fidel Castro e falou: eu tenho um compromisso de lutar até o fim da minha vida pela reforma agrária no Brasil. Eu vou voltar para o Brasil. Tem um cara que levantou da mesa de onde ele estava sentado para vir abraçar a dona Elizabeth. Esse cara se chama Ernesto Che Guevara. Olha a história dessa mulher. Essa é grande. Que história. Essa é grande. Não, é assim. Excelente, Arbex. Eu estava em João Pessoa, eu ia pegar um avião para voltar para São Paulo, estava numa atividade lá da MST. Me falaram dela, eu fui conversar com ela. Para encurtar a história, perdi o voo, perdi tudo, fiquei lá. Ficou lá. Valeu a pena. Eu não conseguia sair. Não, eu não conseguia sair. Excelente. Eu acho que vale muito a pena. Obrigada, Arbex, até porque foi agora, né? Ela completou 100 anos no dia 3 de fevereiro, então obrigada, a gente faz essa deferência à dona Elizabeth Teixeira. Que merece todas as nossas homenagens, né? E a nossa gratidão também. Agora, vamos falar de assuntos meio, assim, que deixam a gente, digamos assim, irritados, né? O Chico Sá, porque a gente vai trazer uma informação do portal de notícias The Economist, comparando a política de diplomacia, se é que dá para chamar de política, né, do Donald Trump com a do Don Corleone. Olha só, tá aí na sua tela, né, o personagem do Poderoso Chefão, né, o mafioso do Poderoso Chefão. Numa cena bizarra ali na ONU, né, o presidente dos Estados Unidos, ele se aliou à Rússia, a Coreia do Norte contra a Ucrânia e a Europa. E igual o mafioso dos filmes, o Trump está fechando acordos, então com grandes potências, ao mesmo tempo que, se necessário, ele está intimidando, vamos dizer assim, né? Intimidando aliados muito antigos dos Estados Unidos. Então é uma política que não dá para entender muito bem para onde vai ali. Essa matéria está discutindo esse jeito caótico, essa guerra comercial, o que eles estão chamando de jeito destruidor de governar, bulinando os fracos e se curvando aos fortes, trazendo aqui alguns trechos dessa matéria do The Economist. Porque não é o jornal do Partido Comunista Chinês que está dizendo isso, né, Arbex? É a The Economist chamando o Trump de Don Corleone da política internacional, mais forte ainda, né? Muito bom. Eu vi essa coisa da Economist. Agora tem um detalhe, né? A Economist se lamenta que perdeu um aliado nos Estados Unidos e que a Europa agora está estranhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, etc e tal. Só que se você ler a reportagem inteira, não tem uma vírgula sobre Gaza. Não tem uma vírgula sobre o Congo. Não tem uma vírgula sobre o Sudão. Quer dizer, enquanto o imperialismo dos Estados Unidos está agindo de acordo com o imperialismo europeu, tudo bem. Pode fazer Gaza, pode fazer Sudão, pode matar todo mundo colonizado. Para a Economist está tudo bem. O que a Economist se ressente é que agora a previsibilidade da política imperial dos Estados Unidos não existe mais do ponto de vista da Europa. A Europa não sabe mais se ela pode ou não confiar nos compromissos firmados pelos Estados Unidos. E é isso que a Economist fica bravinha, fica irritadinha, porque isso aí agora faz parte, a incógnita, a incerteza passa a fazer parte da política. Agora, isso não é, na minha opinião, não é uma política errática. Isso daí não é algo maluco que o Trump está fazendo. Eu acho que isso daí é um trunfo do Trump. O Trump está dizendo o seguinte: nós temos a faca e o queijo na mão. Nós determinamos os rumos da política. Nós determinamos o que vai acontecer.
vocês, Europa, são espectadores da nossa vontade. Calem-se e se curvem, porque vocês, sem nós, vocês não são nada. É isso que o Trump está dizendo. Então, ele está pegando toda a ordem que foi feita no pós-Guerra Fria, o acordo de Bretton Woods, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a ONU, as instâncias multilaterais, e dizendo isso é coisa do passado, acabou. Nós não estamos mais restritos por nenhuma dos convênios, dos acordos firmados no pós-Guerra Fria. Nós agora somos nós que ditamos as ordens. E nós vamos falar com quem interessa para nós falar, no momento que nos interessa e como nos interessa. Se interessa falar com a China, eu vou falar com a China. Se interessa falar com a Rússia, eu vou falar com a Rússia. E com vocês não interessa, eu não quero saber de vocês. Vocês são a reboque. Vocês são nossos súditos. Conformem-se com isso e acabou. É isso que o Trump está fazendo. E está fazendo bem, desse ponto de vista. Agora, com isso ele está causando pânico e caos. E aí é que está, eu acho que é aí que tem pouca gente prestando atenção nisso. Mas, na minha opinião, o que vai ser decisivo nos próximos meses não vai ser o cenário externo, vai ser o cenário interno nos Estados Unidos. Porque o caos nos Estados Unidos está atingindo uma proporção assim, inimaginável. O Trump já está com um nível de desaprovação maior do que o nível de aprovação. Isso é inédito na história dos Estados Unidos. Ele acabou de ser eleito. E pior, acabou de ser eleito com uma vitória total, no Congresso, no Senado, tudo, ele ganhou tudo. Esse cara está com o índice de desaprovação maior do que o índice de aprovação. Quer dizer, mesmo nos setores mais radicais trumpistas, está caindo tremendamente a popularidade dele. A mídia não está dando isso, para variar um pouco, mas todos os dias estão acontecendo manifestações nos 50 estados dos Estados Unidos. Todos os dias. Assim, é uma situação que você tem... Já estou eu aqui desobedecendo o Gil, ó. Deixa eu voltar para trás. Você tem... Todos os dias você tem histórias na imprensa dos Estados Unidos de famílias que, por exemplo, a mãe, o pai tem que tomar vacina, antibiótico, que é dado para peixe. Porque a família não tem como comprar antibiótico para humano, não tem dinheiro para comprar remédio para seres humanos, estão tomando peixe. Famílias que morrem porque o preço da insulina, depois que o Trump assumiu, o preço da insulina foi multiplicado por 3 depois que o Trump assumiu. Da insulina, que é um negócio básico. Quer dizer, você tem uma situação nos Estados Unidos que está gerando, assim, um esgarçamento do tecido social que está afetando agora os eleitores do Partido Democrata, porque eles estão começando a olhar o Partido Democrata e dizendo, o que vocês vão fazer? Vocês vão calar a boca? Vocês vão ficar quietos o que está acontecendo? Ou seja, a vida institucional nos Estados Unidos hoje está sendo colocada em questão. Eu acho que isso, para mim, vai ser o decisivo. Resposta, né? O que o Trump fez agora com esse rapaz palestino, americano, que participava e que organizava manifestações pró-Palestina. Isso aí é uma afronta direta à primeira emenda, que é um pilar sagrado da vida nos Estados Unidos. Pilar absoluto, que nunca foi desrespeitado dessa forma. Pois é, sim. Ou seja, o Trump, com essa atitude dele de enfrentar todas e todos o tempo todo, ele está esgarçando a vida institucional dos Estados Unidos. E isso, na minha opinião, é o que vai levar a uma situação de desarranjo total da política interna e externa. Do lado externo tem a reação brasileira hoje, né, Gabi? Tem a reação brasileira. O Brasil, a gente já sabia, né, que não ia ficar quieto, ia adotar a política da reciprocidade. O Haddad se encontrou hoje com representantes da indústria do aço, discutindo essas taxas do Donald Trump hoje, que entrou em vigor. Então, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele disse que o interesse do governo é de negociar, não de retalhar, mas também, né, não vai ficar quieto. Então, ele ressaltou que o presidente Lula pediu calma antes de tomar qualquer decisão. O governo se pronunciou em nota sobre isso, falando que as tarifas são injustificáveis e equivocadas e que vai buscar defender os interesses dos produtores nacionais junto ao governo dos Estados Unidos. E também o Geraldo Alckmin, vice-presidente, se pronunciou sobre essa história, lamentando a taxação, disse que uma das opções é apresentar um recurso à OMC, a Organização Mundial do Comércio,
Quem já fez isso foi o Canadá e a China também, que eu me lembro, né? A China fez, mas... A OMC desapareceu. que- O Arbex acabou de dizer, os organismos que vieram do pós-Segunda Guerra, do final do... Foram estraçalhados, né? Não existe. A questão da OMC, que é importante, é que eles tinham um tribunal de apelação, não que não exista mais, mas ele não está mais funcionando. Sim, Então, os países entram com recurso, se os Estados Unidos, de repente, apresenta, né, ali uma apelação, o negócio para de andar. Basicamente, é isso. Mas quero te ouvir, Arbex, sobre o Brasil entrando aí, eventualmente, para o enfrentamento, de fato. Não é bem um enfrentamento, né? Assim, Eventualmente. Foi num tom bem baixo, eu achei. Assim, o Lula ontem foi num tom muito bom, em cima. Isso. E ali ele estava junto com os produtores de aço. Estava num reduto Em Minas, ali né? em Minas Gerais, em Ouro Branco, que tem a Gerdau e o povo lá do aço. Hoje foi pelas vias do Itamaraty. E o Haddad falando em negociar e tal. Negociar o quê? Assim, A não ser que ele seja como a presidente do México, que tem dado um nó ali na conversa com o Trump. Tem segurado, né? Fala, Arbex. Vai, Arbex. Não, aí a questão aí é outra. A questão aí é o seguinte: quando nós estamos falando em reciprocidade e negociação, na verdade nós estamos falando de vias institucionais para se resolver o problema. Só que o problema mesmo é que essas vias institucionais são irrelevantes do ponto de vista do Trump. Ele não quer saber de vias institucionais. Ele está jogando com força bruta. E repito, não é só fora dos Estados Unidos. A pergunta aqui que eu faço para vocês é a seguinte: por que ao impor todos os decretos que ele está impondo, todas as assinaturas que ele está dando, de pacotes que ele está fazendo todos os dias, corte de verbas, fechamento de agências, acabando com a verba da Medicare, da Medicaid, acabando com o USAID, por que ele não está fazendo tudo isso daí pela via institucional? Por que ele não submete, não manda o Partido Republicano apresentar um projeto no Congresso, na Câmara dos Deputados, onde ele tem maioria, no Senado, onde ele tem maioria, aprovar isso via Câmara dos Deputados, aprovar isso via Senado, aprovar tudo institucionalmente, tudo bonitinho e fazer tudo de acordo com, como diria o Bozolino, nas 4 linhas. Por que ele não está fazendo isso de acordo com as normas do jogo? Ele poderia, porque o Partido Republicano tem maioria. Ele não está fazendo isso porque ele não quer. O que ele está dizendo é o seguinte: eu quero que se dane as instituições, eu quero que se dane o Congresso dos Estados Unidos, eu quero que se dane o Senado dos Estados Unidos. Por que uma hora ele diz que o DOGE, o Departamento para Eficiência do Governo, que é o Elon Musk que agora que está dirigindo, uma hora ele diz que o DOGE não é um órgão, uma secretaria autônoma do governo, e que o Elon Musk não é o secretário do DOGE. Ele diz isso. No instante seguinte, ele diz o contrário. Nós criamos o DOGE como departamento do governo e é o Elon Musk que dirige isso, que é o que ele falou no discurso do Estado da Nação agora, apresentando o Elon Musk como membro do governo e como membro do DOGE. E com isso ferindo uma norma constitucional, porque o Elon Musk não foi eleito por ninguém, não foi submetido a nenhuma sabatina do Congresso, do Senado, ele foi lá guindado e colocado ali. Por que o Trump faz isso? Ele está mostrando que ele está pouco se lixando. Então, o que está acontecendo agora é o seguinte: nenhuma reação séria ao Trump vai se dar no campo das instituições. Se você quer uma reação séria ao Trump, você tem que ter um vínculo, uma organização, uma frente internacional que vai em defesa da economia mundial, em defesa dos órgãos que promovem essa interlocução mundial, inclusive capaz de regularizar entre eles os fluxos de comércio, que é como o Canadá está fazendo. O Trump não quer quer taxar o aço, a eletricidade, tá bom, eu vou vender direto para a China. Quer dizer, ou você começa a procurar parcerias que conseguem fazer o contorno, o bypass das exigências do Trump, ou você não vai negociar nada. E é isso que dá a importância dos BRICS. É isso que dá a importância da nova Rota da Seda. E com isso eu quero dizer o seguinte: se o governo Lula, o Haddad, quer realmente enfrentar o Trump, ele vai ter que reforçar os vínculos com a Rota da Seda e com os BRICS. Porque via institucional não vai rolar nada. O Trump está pouco se lixando para via institucional. Esse que é o ponto. Muito bom. Arbex, eu acho que é super importante aqui os pontos que você traz.
Você não vai ficar chateado comigo igual você ficou com o Gil, não, né? Por me despedir de você. Ela já zomba de mim, ela já zomba, assim, ela pisa, eu não. Despreza. Eu não, Arbex, é muito carinho por você. É pra você não ficar chateado comigo. Tem aquela história que ele conhece desde a época do jornal. A culpa é do editor, estão mandando encerrar aqui a entrevista. O pobre do Ricardo Gouveia. A culpa é do editor. Obrigada, Arbex, meu querido. Muita gente aqui adorando, inclusive, a avaliação do Arbex, né, junto com a gente, fazendo... Aí saiu a risada no final. Também um abraço grande pro Arbex. Comunica com a excelente opinião dele e também com a risada que é páreo. Excelente, excelente. A gente segue por aqui tratando de assuntos importantes. A gente está falando sobre inteligência. Vamos falar sobre conversa inteligente aqui também, que foi a estreia que a gente teve do Precisamos Conversar ontem, depois do Série Notícias. Eu ia dizer surpresa, mas pelo aquele elenco não tem como ter surpresa. Verdade. Mas surpresa pelo conjunto da obra, uma surpresa para a comunicação no Brasil. Sim. Surpresa para as televisões, para os canais de YouTube. Tem coisa forte na área. Tem conversas de alta qualidade, né, que a gente viu no ar. E quando dava a câmera, não sei se a gente tem imagem, se a gente vai rodar alguma imagem do programa, para quem não viu, né? Mas quando tem a imagem aberta, assim, é tão bonita aquela imagem. É uma mesa, assim... Muito bonita. De uma diversidade, de uma grandiosidade que reflete a força das mulheres do Brasil, né? Está ali nessa mesa. Precisamos conversar. Achei maravilhoso ali o programa que foi a estreia, com a apresentação da Juliana Baroni, os comentários da Sucena, da Márcia Tiburi, também da Nina Silva e da Sara Zara. Foi uma mesa redonda ali, discutindo temas como esse que a gente estava agora tratando a respeito do Donald Trump, por exemplo, a ascensão da extrema-direita. Os comentários do Bolsonaro também vieram. E eu ouvi ontem, assim, é uma conversa que também é muito prazerosa de ouvir, para além de tudo, né? É uma discussão, um debate ali, uma divergência de ideias que é muito importante, né? Para a gente enriquecer o nosso debate. Para você que não assistiu, vale a pena acompanhar. E esse encontro vai ser semanal. Então, semana que vem a gente tem mais. Ontem eu falei aqui, né, a respeito do Trump, também falaram do protagonismo da Cláudia Sheinbaum, a presidente do México, né, que entrou na discussão com o Donald Trump a respeito das tarifas. Também o documentário da Anitta, que está derrubando a internet. Enfim, passou por vários assuntos ali. Super interessante e super importante a gente ter um programa como esse aqui na nossa grade do ICL Notícias. Então, estou muito feliz por trazer essa notícia aqui. E, se você perdeu, dá para assistir nos canais do ICL também, do Eduardo Moreira, e tem no Spotify. Inteiro, né? No Spotify também, para quem prefere ouvir, Gabi, de podcast. Eu digo assim, debate entre mulheres, tem aí, né? A gente conhece um que tem muitos anos já, que está no ar aí numa TV a cabo e tudo. Agora, com a diversidade de pensamento, de linhas, de origem, de histórias que a gente viu aqui no Precisamos Conversar, você não tem em outro lugar. É isso aí. Largada muito forte. É isso aí. Largada forte. E dá para entrar no grupo do WhatsApp também para receber as informações, os bastidores, os spoilers do programa. icl.com.br/conversar para ficar por dentro de tudo. Semanalmente você vai acompanhar discussões inteligentes com as mulheres que a gente anunciou aqui, Márcia Tiburi, Juliana Baroni, a Sucena, Nina Silva, enfim, Sara Zara, discussões do Precisamos Conversar. E seguimos por aqui falando com mulheres inteligentes. É isso. Opa. Cristina Serra, a mais de todas. Boa noite, Cris, que bom ter você com a gente aqui. De volta, né? Hoje é o primeiro dia que ela volta no N2? Aqui no N2, sim. É que eu já conversei com a Cris duas vezes no Em Detalhes. Mas hoje aqui à noite é o primeiro dia. Eu tô privilegiada de conversar com a Cris. Depois de alguns meses, a Cristina Serra de volta. Bem-vinda de volta, querida. Que felicidade de ter você. E feliz aniversário também. Essa semana foi aniversário da Cris. Ontem, aniversário então, da meu abraço e o meu beijo para você. Parabéns. Isso. Obrigada, gente, amigos queridos, obrigada pela recepção de volta aqui no N2 e agora 2 vezes durante a semana, né? Antes de eu entrar de licença era uma vez por semana, agora serão 2.
Enfim, Gabi, pois é, eu estava de licença, mas eu e a Gabi ficamos aí tricotando nos bastidores, né, Gabi? É verdade, Cris. Agora a gente vai tricotar ao vivo. A gente vai trazer aqui discussões para a nossa mesa redonda. Estou muito feliz e não nego de ter a Cris de volta com a gente, porque ela sempre eleva o nível do nosso debate, dos nossos debates aqui no ICL Notícias. Agora, um desses, o Chico Alves, foi quem puxou lá no iclnoticias.com.br uma discussão muito importante, né? Uma matéria do Chico, lembrando de uma ironia da história do Rubens Paiva, né? Do deputado Rubens Paiva, ex-deputado que foi assassinado, torturado no período da ditadura militar. A história dele é retratada, e da Eunice, também a companheira, no Ainda Estou Aqui. E quem produziu esse filme, que nos emocionou, enfim, e que ganhou o Oscar, né? Foi o Grupo Globo, que é o mesmo que faz parte ali, né, o jornal Globo, que negou torturas e mortes. Então, Chico Sá, você vem encampando uma campanha, eu quero te ouvir sobre isso. Eu venho provocando, né, tentando provocar esse debate em rede social. Aí é uma bela as contradições da história. É interessantíssimo que o grupo tenha bancado esse filme, né? A Globoplay é quem produz o filme, é importantíssimo. O que eu tenho insistido, e ali é num tom de uma provocação democrática, ou provocação histórica, para lembrar nosso querido Lindené Pareto, eu acho que falta dos meios de comunicação do Brasil, dessa imprensa que eu chamo da grande imprensa hereditária do Brasil, são as empresas que vieram de familiares, né? São também chamadas de grande imprensa, por alguns de imprensa burguesa, em alguns momentos. Mas, enfim, essa imprensa, eu acho que ela deve uma desculpa, um pedido de perdão ao país formal, elegante e formal. Até contando que, olha, nós também ajudamos a produzir um filme desse, uma maravilha dessa. Ver que nós estamos nos esforçando e prestando conta desse passado. Acho que um pedido de perdão, de desculpa a toda a nação seria interessantíssimo. Olha, nós estivemos ali ajudando, de alguma forma, a ditadura a matar o Rubens Paiva, a desaparecer com o corpo do Rubens Paiva, mas nós revisamos isso e estamos pedindo perdão, pedindo desculpa. Porque o Chico Alves, Cris, já vão passar para você. Aí está o tweet do Chico Sá fazendo essa campanha, pedindo ou exigindo, né, o pedido de desculpas. O Chico Alves, que é o nosso editor no site, ele trouxe de volta a matéria específica. Exatamente. Em que o Globo, alguns meses antes do Rubens Paiva ser assassinado, tem uma matéria, podemos colocar aí no ar. Alguns meses antes, estampou ali, negando que houvesse tortura no Brasil. Tá aí, ó, a campanha e os fatos. Um editorial do jornal O Globo, publicado em 18 de junho de 1970, né, e que nega a tortura e dá apoio. Era a linha do Globo, né, Gabi? Exatamente. Tem até um trecho, Rodrigo, se você quiser ler um pouquinho mais para frente, um trecho justamente a respeito desse trecho. Se você quiser trazer, exatamente. Tá aqui na nossa tela agora. O Globo encampava a visão aí da ditadura e dizia assim, outra observação, nos seus manifestos e comunicados, os terroristas falam não apenas em tortura, mas também no assassínio de presos em quartéis e delegacias. Entretanto, as listas de resgate não apresentaram qualquer baixa. Os que foram pedidos para a troca apareceram. Estava falando da troca, porque, né, os guerrilheiros faziam sequestros para trocar por gente que estava presa e torturada. Né? Os próprios terroristas, como o Globo chamava, estão sendo testemunho vivo do caráter calunioso da campanha que se montou contra o Brasil em algumas das importantes capitais do Ocidente. O Globo tomando as dores, né, Cris? E aí eu passo para a Cris, tomando as dores da ditadura, porque estava sendo anunciado que tinha tortura, que tinha morte, desaparecimento no Brasil, e o Globo estava achando ruim que isso fosse noticiado na Europa, nos Estados Unidos. Cris? Rodrigo, queria duas observações rapidamente sobre os nossos Chicos. Primeiro, recomendo que a nossa comunidade vá lá ler o artigo do Chico Alves,
que de fato é brilhante. E ao Chico Sá, quero dizer que vou encampar esta campanha muito pertinente que ele começou, né, e que eu estou vendo muita gente já compartilhar, porque, de fato, eu acho isso nos toca especialmente, porque somos jornalistas, as empresas de comunicação, de fato, devem um pedido de desculpas ao país, aos brasileiros, pelo apoio que deram ao regime de 64, à ditadura, ao golpe de Estado, que matou, executou, assassinou covardemente, né, brasileiros, no caso do Rubens Paiva, que agora no filme é o assunto do momento, por causa do filme que, com todo merecimento, o Oscar. Além do caso do jornal O Globo, que é da estrutura da organização Globoplay, né, que é um dos apoiadores do filme, nós temos o famosíssimo caso da Folha de São Paulo com a sua Dita Branda, né? Então, esse reencontro com a história ainda precisa ser feito pelos nossos órgãos de imprensa. Ressalvando até que o Globo, em 2013, publicou um longo editorial em que dizia, considerar o apoio de 64 tinha sido um erro, né? Só que este editorial não pedia desculpas e tecia loas ao fundador das organizações, ao Roberto Marinho, e tentava justificar, pelo contexto histórico de 64, o apoio que as organizações deram ao golpe de Estado, que não tem justificativa. Golpe é golpe, a gente sabe o que acontece quando há um golpe, né? Resulta em violação da Constituição, né? E abre-se uma licença para matar, torturar, estuprar e tudo mais. Então, sim, concordo inteiramente, os órgãos de imprensa no Brasil devem esse pedido de desculpas, devem um reconhecimento da sua participação, que é bastante grave e que tem nuances, tem diferenças entre esses veículos, alguns com apoio, inclusive, material, né, de apoio aos órgãos de repressão, e devem, portanto, este reconhecimento do seu papel e esse pedido de desculpas. Seria uma bela revisão histórica, né? Vinha com sinceridade para o seu leitor, para o seu ouvinte. Olha, participamos em tais momentos, foi um equívoco. Eu não estou querendo ditar como é que eles vão escrever, até porque eles gostam de editoriais mais enfeitados. Meu estilo é diferente, talvez seja mais direto. Mas gente, seria honestíssimo. Eu gostaria, como leitor que sou, como já trabalhei em todos eles, trabalhei com muita força, muita alegria e tal, gostaria muito que todos esses meios de comunicação nos desse uma bela explicação. Porque é grave. E ainda mais quando o Chico Alves recupera essa matéria em que o Globo negava a existência de tortura. Exatamente. Negava. Alguns meses antes do Rubens Paiva ser preso, torturado e desaparecer. E quando você nega a existência de tortura naquele momento, você está legitimando, incentivando para que continue. Pode descer a porrada. Pau de arara cantar, pode descer a porrada que a gente vai garantir o silêncio. Garantir o silêncio Estadão, Folha e Globo, a quem eu me dirijo nessa minha provocação histórica. Exatamente, boa. Você não é o Lindener, mas está fazendo a provocação histórica. Obrigado, Lindener. Valeu. Provocação histórica. Eu estava lendo aqui justamente o trecho, né, em que se diz no jornal torturados? Não, quando traz aqui justamente um desses trechos aqui que a gente está falando, do texto que está citado. Vamos fazer um exercício histórico, todos nós aqui. Imagina só, que se essa altura aí o Globo comunica, o Brasil, existe tortura no Brasil. Talvez o Rubens Paiva não tivesse morrido. Talvez não saísse a matéria porque estava sob censura também. Não, mas eu digo, já que eles negam que participaram e tal, imagina, óbvio que o doutor Roberto Marinho sabia. Sabia. Óbvio que os editores sabiam, sabe? Gente que é mais besta e tem menos dinheiro sabia, por que eles não sabiam? Claro. Ser censurado é diferente de você concordar, né? De você dizer que não existe. Uma coisa é você ser censurado, não poder falar. Outra coisa é você escrever dizendo que não existe. Né? É muito mais grave. Quantos não foram censurados, né? E essa informação, gente,
Só complementando, essa informação sobre o desaparecimento do Rubens Paiva circulava, tanto é que os correspondentes estrangeiros publicaram, alguns deles, né? Então, claro, havia censura, a gente entende isso. O que não pode é dizer que não havia tortura e assassinato. Exatamente. Exato. Então, tá aí, a gente pode até chamar aqui, mais uma vez, acho que vale a pena a gente chamar aqui na nossa tela a campanha, vamos dizer assim, né? Esse chamado do Chico Sá. Pra gente pensar um pouco essa história, né? É porque o filme sobe os créditos, vem o Oscar, mas a história continua. Aí, ó. A história tá viva, saltitando aqui na nossa frente. O problema é que uma parte dessa imprensa vai apoiar na eleição do ano que vem. O Bolsonaro não vai poder ser, vocês estavam comentando aqui no começo, antes de eu entrar, que o Bolsonaro está sendo cada vez mais escanteado, está esperneando, mas vai apoiar um candidato que vem do bolsonarismo, se for o Tarcísio, né? Não sabemos se vai ser ele. Bolsonaro que cuspiu no busto do Rubens Paiva dentro do Congresso Nacional. Então eles estão todos o candidato vem, inclusive, da mesma escola, da mesma turma de Agulhas Negras. Vem do mesmo laboratório de ditadores. É isso. Gente, eu posso virar aqui um pouquinho a página? Por favor. Trazer você manda, mais uma notícia do fim do mundo? Porque a gente está trazendo aqui muitas notícias, como diz o Chico Sá, mais um capítulo, né, do Diário do Fim do Mundo, o Chico Sá, falando de um escândalo ambiental que está acontecendo nos Estados Unidos, porque foi anunciada a revogação das 31 regulamentações ambientais, incluindo regras que dizem respeito a mudanças climáticas, tão importante, né? Entre essas revogações, as mais preocupantes, vamos dizer assim, está a revisão de uma determinação científica que classifica os gases de efeito estufa como prejudiciais à saúde pública. Cris, explica melhor essa história pra gente, e é muito preocupante mesmo, né, essa história, porque a gente, no fim das contas, a gente está falando aqui de preocupação climática, os mais afetados somos nós, né? Sim. Assim, a humanidade que está causando isso, mas as pessoas estão morrendo de calor, de problemas respiratórios, enfim, uma série de problemas à saúde pública, inclusive que acabam lotando mais os hospitais, né? E é a revogação promovida pelo governo Trump, é isso já? Promovida pelo governo Trump. Cris. É um pacotaço de revogação de normas, tudo que o governo Trump pode fazer sem precisar de decisão no Congresso, ele está revogando, porque são normas, decretos, né? O status dessa legislação não depende de Congresso. São normas, muitas delas, do governo Obama. Depois do Obama, que veio o Trump, né, no primeiro mandato dele, ele também anulou muitas dessas normas. O Biden recuperou essas normas e agora ele vem e passa o trator. Então, assim, é muito mais do que a boiada, né, que a gente fala aqui no Brasil, vai passar a boiada quando tenta desregulamentar tudo. Esse pacotaço que foi anunciado hoje, né, pelo encarregado da Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos, é um rolo compressor gigantesco, é para deixar a terra arrasada. Ele acaba com a regulamentação ambiental nos Estados Unidos no que se refere ao combate ao aquecimento global. Acaba com todas essas normas, que inclusive, obviamente, vão ter impactos muito grandes na saúde dos americanos e, obviamente, do planeta. Agora, eu queria trazer uma reflexãozinha aqui para a gente, para a nossa mesa, que eu li outro dia justamente do professor Carlos Nobre, que é o cientista brasileiro, talvez o que mais entende, né, de aquecimento global, e ele fez uma reflexão especificamente sobre o comportamento do Trump. Porque quando a gente vê o Trump fazer essas coisas, né, assim, é senso comum quase hoje em dia a gente falar o Trump é um negacionista. O que o Carlos Nobre fala é o contrário. Não, ele não é negacionista. O que ele está fazendo, essa desregulamentação total que ele está fazendo, né, é porque ele quer, na verdade, o resultado que ele quer alcançar é mais aquecimento global. E aí segue o Carlos Nobre, claro, numa linha de raciocínio brilhante que eu estou tentando resumir aqui, bem resumida. Por que é do interesse do Trump continuar e, enfim, estimular o aquecimento global?
O aquecimento global, se continuar nesse ritmo, vai derreter as geleiras do Ártico, onde há muitos minerais que são absolutamente fundamentais, por exemplo, para a Tesla, do Elon Musk, né? São esses minerais, as terras raras, né? Que são usadas nessas baterias hoje, que movem toda essa indústria digital e tudo mais. Não é à toa que ele fala o tempo todo, né, em anexar o Canadá, que seria afetado por esse derretimento e possibilitaria a exploração desses minerais no Canadá. O Canadá já é um país, um país importantíssimo mundialmente no cenário da mineração. Com o derretimento, poderia se explorar muito mais, e por isso ele fala tanto da Groenlândia, porque aconteceria a mesmíssima coisa lá. Então, o professor Carlos Nobre vê as atitudes do Trump muito bem encadeadas no sentido mesmo de favorecer um aquecimento maior para se explorar mais e mais e mais minerais, né? Claro, ele representa a indústria do capital fóssil. Então, nesse sentido, ele está fazendo exatamente o que essa indústria quer, que é pensar no lucro do dia a dia. Não estão pensando nas gerações futuras, no amanhã, o que vai acontecer. Querem ganhar dinheiro agora e, para isso, vão continuar, né, devastando o planeta, devorando o planeta, né, comendo os recursos minerais que estão aí no planeta. O Ricardo Gouveia lembra muito bem, nosso editor, do novo secretário de saúde do governo Trump, que é o Robert Kennedy Jr., que é conhecido por ser um anti-vax, né? Engajou na campanha anti-vacinação durante a pandemia de Covid e também espalhou diversas mentiras. Chegou a dizer que vacina causava autismo, enfim, uma série assim de absurdos, Chico. Então, acho que vale a pena também fazer essa lembrança aqui, já que também, além de todas as medidas contra o meio ambiente, que no fim das contas prejudicam a saúde pública e a saúde Gabi, de maneira geral. Diga, Cris. Gabi, me permite muito rapidamente só acrescentar ainda um ponto aqui nessa discussão sobre as decisões do Trump na área climática. Essa ganância por esses minerais críticos, né? Hoje isso está no tabuleiro geopolítico mundial. Não é à toa que na negociação para o fim da guerra na Ucrânia, né, o conflito Rússia-Ucrânia, está na mesa, né, e o Zelensky já concordou com a entrega dos minerais mais importantes da Ucrânia para os Estados Unidos, né? Então, essas coisas estão todas muito bem concatenadas, né? E só quem ganha com isso é o capital fóssil. Eu fico imaginando, o Arbex falou agora mais cedo, a gente conversava com o Zé Arbex, Cristina, que a reação forte, né, ou mais forte ao Trump, o que pode mais atrapalhá-lo no curto prazo, é a reação interna, né, o que pode acontecer dentro dos Estados Unidos. Então a gente vê, por exemplo, sarampo voltando. Texas, né, está com uma onda de sarampo. E o Trump também anunciou a saída da Organização Mundial da Saúde. A saída dos Estados Unidos da OMS. Negacionismo climático. Isso tudo vai se somando, né, criando um caldo de cultura para que a oposição... Tem que lembrar que 45%, 48% votaram contra ele já. E dos republicanos, né, uma parte eu acho que não é tão alucinada. Então, você acha que por essas decisões na área ambiental isso também se soma? Né, a gente está vendo, a aprovação a ele já está mais baixa do que a desaprovação com um mês no governo. Isso tudo ajuda também? A desaprovação está mais alta. Isso. A desaprovação está mais alta pela primeira vez, desculpa. Então, esse pacote também ajuda? Tem reação interna nos Estados Unidos relacionada com esse tema? Com certeza vai haver. Eu acho que essa desregulamentação é tão feroz, né? De uma voracidade tão grande de desregulamentação, que eu tenho certeza que haverá reação, inclusive com questionamentos no judiciário. Eu assisti um pedaço realmente, eu acho que a maior parte da entrevista aqui com o José Arbex, e acho que ele toca no ponto-chave que eu concordo inteiramente, né? A gente vê a reação externa ao que o Trump está fazendo, ela é meio claudicante, né? Assim, a Europa ficou atordoada, os líderes europeus
parece que foram pegos de surpresa e não sabem bem o que fazer, né? Então, eu acho que sim, a reação interna, a soma de todos esses desatinos do Trump, que terão impacto, claro, na vida das pessoas. Não tem como se enganar com relação a isso, né? Isso tem impacto. A desregulamentação na saúde, a desregulamentação no meio ambiente vai causar impactos na saúde das pessoas. Meio ambiente e saúde das pessoas estão intimamente ligados, um não existe sem o outro. Um meio ambiente saudável é o nosso bem-estar, é o bem-estar das pessoas, saudável também. Isso vai, eu acho que sim, isso se soma a esse caldo que a gente está vendo, e acho que por aí é muito cedo, né? Um presidente praticamente recém-eleito já ter esses índices de desaprovação. É por aí que a gente pode ver crescer uma oposição. Agora, a oposição, digamos assim, institucional ao Trump, estou falando de Partido Democrata, instituições no Congresso, como é que o Congresso vai reagir? A gente viu também, a oposição institucional também ficou meio atordoada, né? Atordoada, Acho que ainda está. Ainda estão tentando se concatenar. Eles precisam estar à altura desse momento também, saber aproveitar esse momento, né? Eu não sei nem se chegaria ao ponto de um impeachment do Trump, mas pelo menos estabelecer limites ao que ele está fazendo. Isso eles têm que se mostrar capazes de fazer, né? Senão, que oposição é essa, afinal de contas? Sem dúvida, Cris. Muito obrigada, pontos muito importantes que a gente discute aqui com essa volta de Cristina Serra, e a gente está mais uma vez muito feliz de ter você com a gente. Cris, um beijão e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Obrigado, querida, boa noite. Tudo bem, gente. Super, super feliz de estar aqui com esse trio maravilhoso e com a nossa comunidade. Muito beijo, bom. Beijo, querida, até mais. E a gente tem agora sim provocação histórica, já que a gente fez eu fiz a homenagem. Provocações históricas aqui ao longo do programa, agora a gente vai trazer provocação histórica com ele, né? Com Lindenér Pareto. Shabazz e a arte da resistência, a gente vai acompanhar a partir de agora. O convidado é o Sharif Shabazz, que é o convidado de Lindenér Pareto a partir de agora no Provocação Histórica para falar sobre a arte da resistência. Encontrei o convidado aqui ontem, aqui, Lindenér gravou com ele, me apresentou aqui, personagem importante da cultura em São Paulo. Excelente. Vamos nessa, então, acompanhar a partir de agora. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Amanhã tem mais, gente. Vamos nessa. Valeu. Até amanhã. Boa noite. Thousand Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began in 1967. مسافر يطا هي المكان اللي كبرت فيه. بداية تصويري هي بداية نهاية. أنا يوفال، كيفك؟ هو صحفي بيكتب عن هذا المعادي ولا اليهود؟ عالم كامل مبني على الفصل. ممكن يكون أخوك أو صاحبك إجا وهدم بيه. إيش ممكن نساوي يعني؟ He spent years documenting Israeli efforts to evict Palestinians living in Masafiyata. يعني كشغل فوق الدفاعين اللي قاعدين بشبيه. بدك شيء يصير كل شيء بسرعة بسرعة، والله شيء مستمر لسنين. يدمرونا شوي شوي. أصعب نضال هو الثبات في الأرض. مسافة رياضة موجودة لسبب واحد، الناس بتوجد حياة لنفسها.